gisto é um tumor do tecido conjuntivo, do estroma. São umas células muito particulares, porque são células que, sendo do estroma, têm uma diferenciação muito parecida com o tecido nervoso. São as células que fazem que a comida avance ao longo do nosso tubo digestivo e estão, portanto, dispersas por todo o nosso tubo digestivo. Portanto, são tumores que têm duas apresentações. Tem uma apresentação esporádica, isto é, aparecem no seio de uma família como um primeiro caso, e têm também apresentações familiares, ou seja, há mais um indivíduo na mesma família a apresentar aquele tipo de tumor. Há duas coisas que distinguem estas duas apresentações. Por um lado, porque aparecem muito mais cedo quando são hereditários, quando têm uma idade de aparecimento à volta dos 50 anos, nos casos esporádicos, depois dos 50 anos, aparecem muito mais precocemente nos casos familiares e aparecem vários tumores. É frequente um indivíduo afetado apresentar mais que um tumor do tipo GIST. Portanto, o GIST hereditário está associado a vários genes, a mais que um gene, embora de longe o gene mais vezes afetado nas formas hereditárias de GIST seja o gene CKIT, que é um gene que se localiza na membrana celular e promove a sinalização celular. Este é o mais afetado. Outros genes também importantes na patologia é o gene PDGFR, que é um gene também de membrana, mas que até é mais importante, por exemplo, nas células hematopoéticas. No entanto, há outros síndromes de cancro hereditário em que uma das manifestações, embora rara, é a apresentação de GIST. Neste caso, temos então as mutações dos genes STH, A, B, C e D, em que o tumor mais prevalente nestas formas são os chamados paragangliomas, mas eventualmente podemos ter também a apresentação de GIST, embora seja rara. Portanto, os GIST são realmente um tumor raro. As formas esporádicas são relativamente raras, mas ainda mais raras são as formas familiares. Portanto, a primeira doença foi descrita, ou a primeira família descrita por volta dos anos 90 e até hoje, 2026, já há menos de 100 famílias descritas. Portanto, dada a escassez de casos, é difícil constituir séries de doentes que permitam estudar em profundidade as manifestações. É difícil, por exemplo, ainda não conseguimos estabelecer se numa família os indivíduos afetados, qual o risco de virem a desenvolver a doença e em que idades, o que é possível para outros síndromes hereditários, onde há mais casos que nos permitem, estudando esta casuística, estabelecer estas frequências. Portanto, há ainda muito desconhecimento sobre a doença e decorrente disso também de como devem ser seguidos estes doentes, como devem ser tratados. Os casos são muito poucos para permitir tirar essa informação de conhecimento passado. Daí que, sendo mais frequentes as formas esporádicas de GIST, uma tentativa de fazer ou de desenhar um seguimento é fazê-lo em analogia com as formas esporádicas, no sentido de que,
como devemos seguir o doente em termos de endoscopias, a regularidade destas endoscopias, mas é quase empírico, não é? Quer dizer, não é digamos, uma prática baseada na evidência, como aquilo que existe em muitas doenças, e é possível fazer com alguma segurança em doenças hereditárias em que há uma casuística maior.